Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo essa live. O meu nome é Val Leite, eu sou especialista em harmonização de pessoas e ambientes e eu trabalho há vai fazer esse ano, 34 anos que eu estou trabalhando com holística. E eu estou começando essa live porque esse é o Clube 6 em 1 e aí eu vou explicar o porquê do Clube 6 em 1. Por que esse horário e por que esse nome também, esses números 6 em 1. O número 6 na numerologia fala sobre bem-estar, fala sobre coisas... Bom dia, Miriam. Fala coisas... Por exemplo, se você vai abrir um estabelecimento, vai abrir, por exemplo, uma clínica de estética, ou você vai abrir algo que você precisa ter bem-estar. Nós sempre falamos para colocar a soma do número 6 nesse estabelecimento ou na sua própria casa, aonde você quer ter esse bem-estar. O número 2, ele fala sobre sociedade, sobre relacionamentos, sobre pessoas. Nós chegamos no número 8, que é um número de prosperidade e mais também um número de organização, um número que fala do financeiro. Então é por isso que eu coloquei esse número, Clube 6 em 1. Até porque a minha missão de vida é 6. É estar aqui para colocar para vocês, para traduzir para vocês, né? O que a espiritualidade de repente pode trazer. Na verdade, traduzir o que sua alma quer falar para você e você de repente não consegue ouvir ou não consegue perceber, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre ancestralidade. Antes de eu começar a falar sobre ancestralidade, eu vou contar uma história, na verdade é referente à ancestralidade, eu vou contar a minha história de ancestralidade para que vocês possam entender como é que funciona, tá? A minha avó materna se chama Rosa, né? Na verdade ela já está em outra dimensão. Na verdade as minhas duas avós, tanto paterna como materna, elas se chamam Rosa. A essa minha avó materna, que também é a minha madrinha, a minha mãe falava que ela fazia um arroz que era uma coisa dos deuses, que era um primor esse arroz. E realmente era, gente. A minha mãe falava assim, a gente não precisa nem de comer proteína, né, mistura, que a gente fala na época, né? E a gente não precisa nem comer arroz, feijão, verdura, essas coisas. Só comer o arroz já sacia já. E aí, a minha avó, ela era muito metódica. E ela fazia esse arroz com muita, sabe, assim, ela tinha todo um processo, todo um ritual. E a minha mãe falava que demorava muito e que a minha mãe não tinha tempo de fazer tudo isso. É por isso que o arroz da minha avó era bom assim, porque ela tinha todo esse processo, né? Tinha todo esse tempo de fazer o arroz. Então ela ia lá, colocava o óleo, aí ela amassava o alho, aí ela fritava o alho, aí ela fritava o arroz também, né? Porque dá uma fritadinha no óleo. Aí depois tem um macete, gente, que é magnífico, maravilhoso, que é assim, você colocar para, por exemplo, 2 xícaras de arroz, em vez de você colocar 2 de água, você coloca 1,5 de água, mas a água quente, fervendo. E aí você faz aquele arroz soltinho. Enfim, tudo isso ela fazia na maior paciência, na maior calma. Aí veio a geração da minha mãe. A minha mãe, aprendendo com a minha avó, fazia o arroz igual. Porém, a minha mãe fazia em menos tempo. Porque ela conseguiu aperfeiçoar essa receita que a minha avó, né, passou para ela. Porque é o macete, né, os macetes. Então, você frita o alho no óleo, né? Aí depois você frita o arroz e aí depois você coloca, né, essa água quente, né, um pouquinho menos, para que o arroz ele não fique tão empapado. Só que a minha mãe conseguia fazer isso em menos tempo. Até porque minha mãe trabalhava, aí teve uma época que ela quis estudar, né, depois de casada, tinha 4 filhos, enfim. Então ela não tinha muito tempo para ficar nesse ritual que a minha avó fazia. Então ela já deu uma melhorada na receita, porque ela fazia a mesma receita em menos tempo. E aí veio a minha geração. Eu consegui aperfeiçoar essa receita, porque a minha mãe tinha um probleminha no método dela.
ela tinha que ficar prestando atenção e olhando se o arroz ia queimar ou não, porque a gente precisa prestar atenção, né? Precisa ficar olhando, porque se deixar no fogo já era, né? Eu consegui aperfeiçoar isso como? Consegui fazer a mesma receita, né? Fazendo em menos tempo também, do mesmo jeito que a minha mãe fazia, só que o que eu fiz? Eu consegui fazer essa receita na panela elétrica. Então eu não preciso ficar olhando, né? O porquê desse arroz e não precisa ficar, eu posso ir fazer outras coisas, porque a panela elétrica, ela desliga sozinha. E fica, gente, o mesmo arroz. Tem o mesmo gosto, a mesma proporção. Eu frito na panela elétrica, põe um pouquinho de óleo, amasso o alho, né? Porque tem que ter essa coisa, todo esse ritual, amasso o alho, coloco lá, deixo fritando um pouquinho, depois eu coloco as 2 xícaras de arroz e a 1,5 de água quente. E fica soltinho, porque geralmente em panela elétrica o arroz ele fica meio empapado, né? Mas no meu caso, como eu coloco menos, né? Na verdade, são 2 xícaras de arroz para 4 de água. É isso, gente, ó, até errei a receita. São 2 xícaras de arroz para 4 de água, tá? Em vez de você colocar 4 xícaras de água quente, você coloca 3,5, que aí fica the best. Não fica empapado e ele fica soltinho. E tem esse gostinho do alho, enfim. Eu tô falando tudo isso para vocês porque você com certeza absoluta, aperfeiçoou algo da sua família, dos seus ancestrais. E esse algo que você aperfeiçoou faz com que eles fiquem muito felizes, tá? Pelo fato do sacrifício que eles fizeram para que você estivesse aqui hoje e você tivesse as facilidades, as coisas que você tem hoje, não tenha sido em vão. Então, pensa aí com você, o que você conseguiu aperfeiçoar? Eu, no meu caso, eu tenho esse exemplo do arroz, mas tem várias outras coisas, né? Por exemplo, a fé, né? A minha avó paterna, ela teve que ter muita fé para viver até o quanto ela viveu, né? Porque ela nasceu no Nordeste, né? No interior da Bahia, e ela teve 19 filhos, aí só sobreviveram 4 por causa da fome, de uma série de coisas, né? Aí eles vieram para São Paulo. A minha avó, meu pai, ele, segundo a lenda, né? Ele é o caçula. Então, quando a minha avó estava grávida dele, ela foi mordida por uma cobra na perna. E ele sobreviveu e ela também. Ela só ficou deficiente, né? Ela ficou com a perna atrofiou e ela mancava um pouquinho de uma perna. Mas ela sobreviveu e o meu pai também. Então eu costumo dizer que eu tenho uma linhagem muito forte, né? Porque um feto sobreviver de veneno de cobra tem que ser muito forte. Então, a fé dela, né? Eu consegui melhorar, vamos dizer assim, né? Porque aí a gente não fica só colocando a responsabilidade lá no divino. A gente também assume a responsabilidade. Então, o que você conseguiu aperfeiçoar do seu sistema familiar ou dos seus ancestrais para que hoje você fizesse de uma maneira melhor, de uma maneira que você pudesse otimizar isso, de uma maneira que você pode contribuir para a humanidade? Pensa aí. Eu já vi 2 coisas para mim, o arroz e a fé. O que você conseguiu fazer para que você pudesse... Você pensa assim, ó, fala, ai Val, olha, eu faço, não sei, eu cuido de plantas bem, assim, tipo, hoje em dia a gente tem muita tecnologia, ou eu faço um artesanato muito bom, ou eu ajudo muitas pessoas com a minha... Tem muita gente, tá, que essa coisa que eu falei do arroz para vocês, na minha família era muito, né, era muito, com as duas, assim, a comida ela curava tudo. E eu acredito que esse modo de fazer a comida, esse modo de você cuidar das pessoas, que a minha mãe tinha e que essa minha avó tinha, era uma forma de cura também. Então, como é que você cura as pessoas? Como é que você se cura? Como que você otimizou essa cura através dos ensinamentos dos seus ancestrais?
Porque você pode ser melhor que os seus ancestrais. Você só não pode, você nunca vai ser maior, apesar, mesmo que você ache que é maior, você nunca vai ser maior, tá? Você sempre vai ser, você pode sempre ser melhor, mas maior nunca. Eu acredito que quando a gente entende isso, a gente consegue pegar toda essa bagagem, todo esse ensinamento, tudo isso que nós tivemos deles e a gente consegue melhorar, aperfeiçoar. Uma planta, ela não consegue viver e nem dar frutos sem ter conexão com as raízes. O que você faz que você consegue se conectar com seus ancestrais? O que você faz que faz com que você mostre para o mundo o quanto eles são bons, o quanto eles ensinaram para você, o quanto o seu sistema familiar, a sua família, os seus ancestrais contribuíram para a humanidade. Eu tenho uma frase que uma vez me veio na cabeça que fala assim, eles agradecendo, né? E ele está falando agora, os seus ancestrais agora estão falando com você. Então eles falam assim, muito obrigado por você mostrar o melhor de nós para o mundo. Você consegue mostrar o melhor dos seus ancestrais para o mundo através da sua postura e quando você vai para o seu lugar. O seu lugar é aonde? Sempre você pensar, quando pensar nos ancestrais, o ancestral começa do irmão mais velho, né? E aí vai pais, tios, avós, enfim, vai tudo lá para trás, tá? Mas se você tiver irmão mais velho, então começa do irmão mais velho e vai seguindo atrás. E aí você se coloca no seu lugar. Eu sou pequeno, vocês são grandes. Eu vejo vocês. Quando você faz isso e você vai para o seu lugar e você consegue entender qual é a sua função no seu sistema familiar, na sua família, o mundo, você consegue achar o seu lugar no mundo. E aí, conforme vai passando o tempo, você consegue se encaixar nesse mundo, tá? Uma coisa também que eu falo que é muito importante e que a gente tem que tomar a autorresponsabilidade também é fazer as frases de Ho'oponopono, tá? Essa semana eu mandei umas frases para uma pessoa que estava precisando e eu vou deixar aqui como uma dica para você, uma dessas frases, tá? Hoje eu vou falar uma e amanhã eu falo outra. Você fala a frase assim, ó, divindade, limpe em mim as memórias de... Aí você pode falar de raiva, de ciúme, de ódio, enfim, do que você quiser, que eu compartilho com fulano de tal. A gente sempre tem que pensar que todos nós somos um. Nós estamos totalmente ligados e conectados. Todos, no mundo, no planeta, enfim. Todos nós estamos conectados. Então, quando você limpa em você, você limpa no outro. Segundo o Ho'oponopono. Então, eu vou trazer várias técnicas aqui para vocês, tá? Porque esse método que eu vou falar agora para vocês, que se chama método Deiva, desbloqueio energético individual da vida atual. O que você pode fazer para melhorar a sua evolução espiritual? O que você pode fazer para melhorar as coisas que você faz? Só nessa vida. Você não tem como fazer nada na vida anterior e nem na próxima. Mas nessa você tem. Para que a próxima, para que você possa limpar a anterior ou resolver as coisas da anterior e melhorar, né, a próxima vida. Então, nessa vida aqui, você tem a chance de fazer esse desbloqueio de energias. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, é para que vocês possam tomar uma consciência, né? Tomar uma nova consciência, aí através dessa nova consciência fazer novos movimentos de vida e através disso você ter força, tirar a força, né? Na verdade, de resistências, repetições, coisas ruins que de repente você, sabe, coisas que acontecem na sua vida que você nem entende por quê.
é nessa vida que você tem a chance de fazer isso, tá? A de trás já passou, você pode resolver as coisas que aconteceram lá atrás, e a próxima você pode dar uma melhorada, né? De repente, o povo fala dos karmas, né? Então, que a gente tem karma, que enfim. E aí você pode dar uma melhoradinha nesse karma da frente, tá bom? Então, eu quero que você preste atenção no seu pertencimento a essa ancestralidade e ao seu sistema também. E ao mundo, tá? Outra dica que eu dou muito para as pessoas, principalmente referente a essa coisa de se conectar com os ancestrais. Você sempre pensar o que eu faço melhor que eles já fizeram. Pensa nisso. O que você faz, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Às vezes, essa coisa da tradição, né? A gente fala muito da tradição. Tradição é uma coisa que, se você... muitas pessoas acabam deixando as tradições para que possa ter uma evolução espiritual no próprio sistema. Mas não é que deixam a tradição, melhoram a tradição. Então tem pessoas que acham que deixaram de fazer as coisas, deixaram as tradições. Não é isso. É que você precisa otimizar esse tipo de coisa, melhorar as coisas para que esse sacrifício que eles fizeram não seja em vão. Então a gente está em uma eterna evolução. As coisas estão caminhando para melhor, né? Sempre o melhor. E a gente sempre faz isso, gente, com muito amor. É um tema que a gente vai conversar muito sobre essa coisa do amor, porque o amor, as pessoas confundem muito um amor que destrói e um amor que constrói. E esses dois amores, eles são muito diferentes. As pessoas falam assim, não, você precisa amar, você precisa fazer. Não é bem assim, tá? Você precisa realmente, você precisa amar. Mas a gente precisa entender como é que funciona esse amor, tá bom? Então isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu quero agradecer a presença de vocês e eu quero que vocês tenham um ótimo dia. E pensa nessa frase, tá? Eu sou pequeno, vocês são grandes. E pensa assim, eu vou para o meu lugar. Todas as vezes que você se sentir perdido, que você achar que tem coisas que não estão acontecendo, assim, que não está acontecendo do jeito que você quer, ou que de repente não estão fluindo, não está... Faz esse exercício. Se for o caso, você até, sabe, dá um passo para frente, fala isso, fala assim, eu vou para o meu lugar, e dá um passo para frente. E pensa nessa coisa do pertencimento. Eu pertenço, e você pertence de alguma forma, fazendo algo que os seus ancestrais faziam de uma forma melhor. Tá bom? Então tenha um bom dia, uma boa semana, um bom ano, enfim, uma boa noite, uma boa tarde. Não interessa o horário que você está vendo isso, tá bom? Tiver sugestão de assuntos que você queira saber, manda aqui embaixo que a gente vai conversar. Beijo!